pessoal! O vídeo já vai começar. Mas antes disso, já se inscreve no nosso canal, assim você não vai perder nenhum episódio. Você gosta de diversidade? Então fica nesse vídeo que esse tema é para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodancast Prodiversa. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher, os desafios e avanços na proteção dos direitos femininos. Para bater esse papo comigo, estou aqui com Margarete Pedroso. Margarete é procuradora do Estado de São Paulo em exercício na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Margarete, muito obrigada por você estar aqui hoje para bater esse papo comigo. Eu acho que é um tema extremamente importante e relevante mesmo nos dias atuais, né? Eu que agradeço o convite da Prodan para participar desse podcast, ainda mais nesse mês, né, que é onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e tratar de um assunto que é tão importante e tão urgente para a sociedade, que é a respeito da violência contra a mulher e dos avanços das proteções e dos direitos às mulheres. Muito obrigada, Imagina. agradeço, estou super à disposição aí para a gente bater esse papo. Tenho certeza que vai ser um ótimo papo. A gente está falando aqui do Dia Internacional das Mulheres, esse mês das mulheres. E aí não é só, né, ir lá agradar as mulheres. A gente tem que falar sobre o que acontece na realidade, né, Margarete? Mas antes da gente começar a falar sobre entrar no tema mesmo, eu queria saber um pouquinho, até para que nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, consigam conectar, né, com você. Quem é a Margarete? Bom, sou procuradora do Estado de São Paulo, mãe de 2 meninas, eh, sou docente também no IBGESP, faço palestras a respeito, dos direitos das mulheres, de assédio sexual no trabalho. Meu foco de estudo, majoritariamente, é a violência contra a mulher, principalmente o assédio no ambiente de trabalho e na área pública. Sou especialista em direito do Estado, participo da Comissão de Direitos Humanos da OAB, já fui assessora no Ministério das Mulheres e estudo, e tento desenvolver aí uma disseminação de ideias e de mudança de mentalidade para que nós possamos ter um mundo mais igualitário e mais confortável para mulheres e meninas. Uau, esse currículo é fantástico. Tenho certeza que o bate-papo vai ser maravilhoso e nós vamos aprender muito. Então fica aí, vamos, vamos com a gente. Margareth, então a primeira pergunta é, no seu trabalho você acompanha de perto, né, essas questões relacionadas à violência de gênero, de tudo que você falou, né, do que você estuda e trabalha. E então, como que você enxerga o cenário atual do Brasil nessa questão da violência contra a mulher? Você acha que a gente teve avanços de uns tempos para cá? É um cenário dúbio, na verdade, né. Sim, nós tivemos grandes avanços, principalmente no tocante às legislações. A legislação no Brasil é uma das legislações mais protetivas, e nós temos normas extremamente importantes para a proteção das mulheres e para o combate à violência. Nos últimos 2 anos, a legislação avançou ainda mais, né, vamos dar como exemplo a nossa lei maior, né, a lei que mais, dispõe sobre violência, que é a Lei Maria da Penha, Uhum. que acabou de fazer aniversário, né, no ano passado, completar os seus 20 anos. Mas mais que isso, né, nós temos aqui legislações que prevêem feminicídio como crime autônomo. No ano passado, nós tivemos a edição da Lei 14.994, que aumentou a pena do feminicídio, que hoje é a maior pena que nós temos no Código Penal, que é uma pena que pode chegar até a 40 anos. Nós temos uma outra lei muito importante também do ano passado, que é a 14.857, que protege as mulheres com o sigilo durante o processo, as mulheres vítimas de violência, então, tanto na violência doméstica quanto nas tentativas de feminicídio, os dados dessa mulher serão protegidas. Nós temos a previsão de importunação sexual, nós temos a previsão de
obrigação para os entes públicos de terem projetos de combate ao assédio sexual no trabalho. Enfim, né, nós temos aí uma gama de legislações. Aqui no âmbito do estado de São Paulo, nós temos recentemente um decreto que também prevê o assédio sexual praticado no serviço público como infração disciplinar. Temos previsão, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal, de aluguéis, né, de pagamentos de aluguéis para que as vítimas possam deixar a casa em caso de violência doméstica. Em termos de política pública, criação de Casa da Mulher Brasileira, previsão, né, de delegacias das mulheres com atuação em perspectiva de gênero. Aliás, o CNJ também previu obrigação dos juízes, delegados, defensores públicos, advogados, atuarem com perspectiva de gênero nos casos em que as mulheres estão envolvidas. Enfim, nós temos aí uma gama de situações legais e políticas públicas em proteção às mulheres. Isso, sem dúvida alguma, foi um grande avanço. Bom. Por outro lado, as feministas norte-americanas costumam dizer que quando a gente tem grandes avanços em termos sociais e legais, nós temos um movimento sociológico que se chama backlash. E eu acho que a gente vive justamente esse movimento. Por quê? Porque o número da violência contra a mulher tem a cada ano só aumentado. E é muito triste pensar isso, né? Então, se a gente vê os dados, tanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública quanto do Ministério da Justiça, nós vamos perceber um aumento grande nos últimos 5 anos e mais acentuado durante o período de pandemia, dos dados de violência doméstica e dos dados de feminicídio. No ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos 4 feminicídios por dia Nossa. catalogados pelo Ministério da Justiça, sendo que nós temos, comparando com o número de homicídios, 7 homicídios por dia no Brasil. Quer dizer, mais da metade desses homicídios a gente pode dizer que são homicídios praticados contra as mulheres simplesmente porque elas são Era mulheres. isso que eu ia perguntar, Margarete. É por uma questão que eu acho que gera uma confusão nas pessoas, aqui não só na Prodam, mas em outros lugares, a gente às vezes fala de feminicídio e tal, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o Uhum. termo, né? Não, mas é um homicídio, como outro qualquer, né? Tem essa diferença, né, Margarete? Sim, tem uma diferença legal mesmo, É, né. então, é É legal, é porque o legal. pessoal acha que a gente tá falando besteira, sabe? E aí é Sim. legal que tem alguém como você que fala assim: "Ó, gente, dá uma explicada aí". Bom, homicídio é matar alguém, né, então desde 1940 consta lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, alguém, qualquer pessoa, é crime de homicídio. Em 2016 houve uma mudança legislativa que previu o crime de feminicídio, que é matar mulher em razão simplesmente dela ser mulher. Não é matar a mulher para roubar o Sim, celular, por ela matar ser a mulher. mulher porque, não dividiu o produto do roubo, né, não, é matar a mulher só porque ela é mulher. É um crime de ódio às mulheres, Uhum. de raiva às mulheres, né. Então isso é o feminicídio. E por que essa necessidade, que talvez, seja essa dificuldade, mas por que não, né? Se existe já um homicídio, por que que teve essa necessidade do legislador em colocar algo como feminicídio? E aí, Aline, por que isso? Porque antes de 2016, tudo entrava na mesma, estatística. Uhum. Nós não tínhamos como saber se aquele homicídio contra aquela mulher era por qualquer outro motivo, assim como acontece com os homens, ou se era um crime praticado simplesmente por ela ser mulher. A partir de 2016, os dados estatísticos, policiais, passaram a ser contabilizados. E nós tivemos condições de perceber que mulheres morriam simplesmente por terem nascido Ai, até mulheres. arrepia, né, que é uma coisa muito triste, né, É Margarete. triste. Mas é ótimo que tenha essa E mais diferenciação, né. triste, se me permite, Aline, é saber que 79% desses casos, agora o último dado é de 83% desses casos, ocorrem dentro de casa. Nossa. Ou seja, o lugar
mais inseguro para uma mulher estar no Brasil é dentro da sua própria casa. E não é à toa que durante a pandemia os dados, tanto de violência doméstica quanto de feminicídio, duplicaram. Porque ficou todo mundo em casa, não podia Porque, sair. claro, evidentemente, nós tínhamos que ficar em casa, porque a gente tinha medo de morrer pelo vírus Claro. antes da vacina, mas este era o lugar mais perigoso para uma mulher, diferentemente dos homens. Para você ter uma ideia, a maior causa de morte violenta para os homens é a morte no trânsito, Nossa, e olha. para as mulheres é o feminicídio. E Margarete, quando a gente fala das mulheres, aí nesses aspectos legais, entram adolescentes, crianças ou não? É só mulheres adultas nessas estatísticas, nesses dados? Não, entra adolescentes, crianças, idosas, e aí tem um dado muito interessante que eu gostaria de falar aqui sobre a violência, eu vou até pegar aqui meus dados aqui. A trajetória da violência contra a mulher, ela começa desde que ela nasce. Ah, Há motivos diferentes para essa violência, né, esses são dados que eu vou te dizer agora que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, numa coleta de dados científicos juntamente com o IPEA, e se a gente perceber, de 0 a 9 anos de idade, mulheres morrem por negligência, né, são as negligências praticadas contra as crianças que vai desde da violência, né, então morrem ou sofrem lesões por negligência. tá. De 10 a 14 anos, a maior violência praticada é a sexual. Eh, a violência sexual, ela começa muito cedo contra as mulheres, então é até uma falácia dizer que mulheres sofrem assédio ou sofrem violência, porque pela roupa que usam, porque estão na balada, estão, enfim, Ah, porque pedindo, estão né, pedindo todas no essas lugar que coisas, estava. esses absurdos que nós ouvimos, né, até hoje 2025, né, inclusive que mulheres gostam de serem assediadas, que provocam o assédio, etc, etcétera, quando nós percebemos que a perturbação, a violência sexual, o assédio começa muito cedo. Então de 10 a 14 anos, a maior violência que a mulher sofre é a sexual. De 15 a 69 anos, a maior tipo de violência que uma mulher sofre é a física. E aí, muito fortemente, a violência doméstica e o feminicídio. E a partir dos 69 anos, ou seja, na velhice, nós voltamos a ter a negligência como a maior causa de violência contra as mulheres. Lembrando que a negligência, tanto quanto crianças, quanto contra os idosos, é praticada, né, também contra os homens, mas as maiores vítimas são as mulheres, Nossa. tanto na primeira infância quanto na idade, né, da terceira idade. Então, a violência é uma realidade para as mulheres, seja qual violência for, desde que nascemos. E isso é muito chocante, isso é que deve chamar a atenção da sociedade. Quando a gente fala do feminicídio, dos dados do feminicídio, que 4 mulheres em 2024 morreram por dia É muita por coisa, né. feminicídio, a gente está vendo a ponta do iceberg, Uhum. né. A violência, ela começa nas pequenas coisas, nas sutilezas, na forma como os nossos corpos são vistos pela sociedade desde que nascemos. E esses dados, né, que é desde a infância até a velhice, demonstram muito isso. O quanto mulheres têm os seus corpos desvalorizados desde que nascem. E o feminicídio é a consequência disso tudo. É o topo, É né, o como você topo disse, que é e o fim, só que são várias violências para chegar até um ponto desse, né, Margarete? exato, e a percepção dessas microviolências, que às vezes são cotidianas, tanto domésticas, quanto no trabalho, quanto na rua, é que vai fazer com que nós possamos combatê-las de maneira mais eficaz, seja como Estado, seja como sociedade. Porque essas violências que você falou, né, você falou da negligência, né, da violência sexual, da violência doméstica, Física, física. Dentro da violência doméstica, e aí teria a física e tem outros tipos, tipo, sei sim. lá,
psicológica, tem isso também, né, porque às vezes o agressor ele não chega a bater na moça, na mulher, mas ele faz outros tipos de violência, Exato. né. A Lei Maria da Penha, eu sempre costumo dizer que a Lei Maria da Penha é o maior diploma legal que nós temos de proteção, né, contra a violência contra a mulher, de proteção às mulheres, e Você não é falou uma lei 20 anos, né, que teve. exato, Você vê, é pouco, sim, né. e não é uma lei punitivista, Tá. ela é uma lei que não cria crime, né, ela é uma lei que é um compêndio de políticas públicas. E na Lei Maria da Penha, nós temos ali previstos os tipos de violência contra a mulher. Então nós temos a violência física, que é aquela visível, aquela que deixa a marca, aquela que deixa o roxo na pele, aquela que deixa o corte e a entrada da bala, né, Uhum. essa é a violência física. Mas nós temos violências que são mais invisíveis e que às vezes antecedem a violência física. E é importante, sabe, Aline, falar muito disso, porque às vezes há mulheres que estão sofrendo violência e não sabem sequer que aquilo é violência, ou duvidam ou acham que estão ficando loucas, né? Porque será que isso é violento mesmo? Então a gente tem a violência moral, que é aquela violência que tende a humilhar a vítima, que tende a fazer com que ela desacredite nela mesma. Nós temos a violência psicológica, que eu ouso dizer que é uma das mais invisíveis que tem, que é aquela do dia a dia, é aquela que faz com que a mulher tenha dores psicológicas mesmo, crie traumas naquela relação. É o ciúme excessivo, é a ameaça, o xingamento, também algumas humilhações, e que torna aquilo uma tortura diária e aos poucos. Essa não deixa marcas visíveis, mas deixa marcas na saúde dessa mulher que são, assim, marcas às vezes até mais profundas. Sim. Nós temos a violência patrimonial, que é impedir que a mulher usufrua do seu próprio patrimônio. É a retirada de documentos, a retirada de bens, a apropriação de salário, Ah, tipo, a eh, mulher trabalha, tem o dinheiro dela, o cara vai lá e pega tudo, controla a conta bancária e aí ela tem que pedir dela. pra ele E pra exato, isso tira a liberdade da mulher. Nós temos a violência sexual, que pode ser praticada inclusive por dentro do casamento, é importante dizer isso, dentro de um namoro, dentro de um relacionamento. Que é aquela violência que pode ser desde o estupro até o abuso dentro do próprio controle de natalidade, ou imposição de gravidez, ou imposição de situações no âmbito sexual que aquela mulher não queira, uhum. né? E a violência física, né? Que é a violência que a gente já falou aqui exaustivamente, que eu acho que é a que mais se fala. Mas a As outras violência. também são importantes, E né, n e Margarete? nem sempre a violência física vem sozinha. É, Aliás, eu acho que na maior parte das vezes, a violência física ela não está sozinha. já vem acompanhado de De outras. outras e que às vezes são mais sutis. Margarete, você falando dessas violências, né, como que estão esses dados hoje? Você tem, né, nem sei se tem, se não tem, se aumentou, você falou que a violência no geral aumentou. Aí também tem uma outra questão, aumentou porque as pessoas estão denunciando mais ou realmente está acontecendo mais? Isso tem como a gente saber ou também Excelente pergunta. Eh, não tem como a gente saber exatamente o porquê, né, aumentou a violência, aumentou muito, para vocês terem uma ideia. No último ano, segundo ainda o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, esses são os dados do fórum, são relativos a 2023, porque é o anuário de 2024, né, o de 2025 ainda não saiu. Ameaça subiu em 16%, violência psicológica em 33%, feminicídio em 0,8, segundo o fórum, porque são dados de 2023, mas segundo o Ministério da Justiça, subiu em mais de 20%, que já são dados de 2024. Estupro subiu em 6% o estupro de vulnerável, que é contra pessoas menores de 14 anos ou deficientes mentais, enfim.
Assédio sexual subiu em 28,5% e tentativa de feminicídio em 7,1%. Então são dados, assim, assustadores. Agora, por que subiu? Eu acabei de dizer, né, até 2016 a gente sequer catalogava o Sim. feminicídio, né, a própria lei de importunação sexual não tem nem 5 anos, então, claro que quando você não tem uma tipificação, o que é tipificar, né, um nome, quando a gente não dá um nome pra coisa, na hora de uma pessoa lavrar, por exemplo, um boletim de ocorrência, isso cai na regra geral, né, então homicídio era tudo homicídio, importunação sexual acabava caindo numa contravenção penal lá, que servia para tudo, ou as pessoas nem denunciavam porque não sabia que aquilo, né, passaram a mão nas minhas nádegas no metrô. Muita gente não sabia nem que isso É, era contravenção na época, né. sim. Depois que saiu o crime, as pessoas conhecem mais também, a Uhum. gente fala mais disso. Então, esse é um fator, evidentemente, para esse número, mas esse fator passa a não ser tão a causa disso, quando a gente percebe que a lei do feminicídio é de 2016. Uhum. Então nós temos aí quase, né, 20 anos, né, 12 anos, né, É, uns 12 12. anos, né, a gente tem quase 13 anos de uma lei que já existe. Sim, então as pessoas já tinham como denunciar e tudo mais, Exatamente. né. Então, assim, para os primeiros anos, obviamente a gente esperava um aumento, mas que esse aumento fosse anual e continuasse em progresso, isso já nos chama atenção. Eh, e na pandemia nós tivemos um salto muito grande de denúncias, e as pessoas nem tinham tanto movimento para comparecerem à delegacia, exame de corpo de delito, etcétera. E desde a pandemia esse número não caiu É isso que eu mais. ia falar, que eu ia até perguntar, né, pelos dados que você falou, não caiu, né, Não, aumentou, aumentou. porque óbvio, como você disse, né, o lugar mais inseguro é o infelizmente para as mulheres é dentro de casa e continuou, e Continuou. aumentando. E mais interessante, Aline, que se a gente comparar com alguns dados de outros países, esse aumento tem se dado no mundo inteiro. Ah, não é uma coisa só É, Brasil, o então. Brasil, nós temos dados que nos colocam em posições, o feminicídio, por exemplo, nos 5 primeiros do mundo, Nossa. violência doméstica também, né. Infelizmente o Brasil aí tá no ranking de medalhas da violência contra a mulher, infelizmente, né. Mas, há um movimento mundial que é um movimento conservador, um movimento de retrocesso, contra os avanços de direitos. E esse movimento é simbolizado pela violência. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, nós temos aqui 2 coisas. Sim, as pessoas estão denunciando mais, as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, ainda bem, Uhum. mas isso não é suficiente. E aí todas as estatísticas nos mostram isso. Eh, não é isso que está refletindo no número. Há sim um aumento da violência contra a mulher. E esse aumento, as causas podem ser várias, eu penso que o discurso conservador, o discurso de ódio aumentou, Sim. basta olharmos para as redes sociais, há movimentos nas redes sociais de propagação de ódio às mulheres, né, a chamada machosfera, Sim. os red pills. E esse movimento não tem vergonha de se auto-intitular assim. E esses movimentos nada mais pregam do que o ódio às mulheres. E publicamente, e nas redes sociais. É, e pra todo mundo ver, né, uma coisa e é isso que eu penso, né, parece que é o que você falou, as pessoas não têm mais vergonha de falar certas coisas. Tem um amigo meu que ele mora na Europa, e aí ele veio alguns anos atrás para o Brasil,
E nós estávamos naquela onda do politicamente correto, não se fala tais coisas, né, porque a gente entrou num movimento desse há Sim. alguns anos atrás, né. E aí depois, né, de um tempo ele voltou, que já estávamos nessa onda do conservadorismo em excesso e tal, ele olhou pra mim e falou: "O que que aconteceu?" Ele falou: Antigamente você não podia falar nada, porque era tudo politicamente correto, e hoje o pessoal fala o que bem entende É. e ninguém fala assim, então, como que a gente você que está nessa área, né, Margareth, trabalha com isso, o que que você imagina para que a gente consiga vencer? Lógico, uma das coisas está aqui, a gente está conversando, está falando, tem mulheres Uhum. que vão estar nos ouvindo, nos assistindo e talvez identificar. Mas o que mais a gente poderia fazer para ajudar a diminuir esses números? É, sabe, Aline, quando a gente olha para os números e a gente fala de violência, todo mundo se choca. Dói, né, dói na gente também, né. Homens e mulheres, Uhum. né? A gente pode falar de qualquer tipo de violência. Então, é o furto do celular aqui na Líbero Badaró, é um homicídio, um atropelamento, qualquer violência choca. Eh, mas a violência contra a mulher, por incrível que pareça, ainda choca menos. É aquele em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né. "Ah, mas será que não é mimimi? Será que foi assédio mesmo ou ela estava Vai saber o gostando?", que ela né. fez antes pra merecer isso, né, não tem Exato. uma frase? Então por quê? E aí é uma questão que eu trago para quem está nos assistindo, nos ouvindo, por que a violência contra a mulher ainda impressiona menos do que as demais violências? Porque um furto de celular causa tanta comoção, e não é que não tenha que causar, né? São furtos e roubos aí que têm acontecido cotidianamente, mas porque o aumento do roubo e do furto do celular causa mais comoção na sociedade do que o aumento de mulheres mortas simplesmente por nascerem mulheres. Por que que assédio ainda é admitido e confundido como paquera? Por que homens ainda acreditam que mulheres gostam de serem assediadas, né? Então acho que são questões que nós temos que refletir como sociedade. E mesmo para aqueles que se chocam com todos esses números e esses dados que nós falamos, será que basta que a gente só se choque? Basta que a gente se indigne ao ouvir esses números? O que nós, realmente, como sociedade, e me incluo nisso, estamos fazendo para que esses dados abaixem? Então, a gente fala em cultura, né? Então, a cultura da internet, que está pregando ódio às mulheres, num processo conservador, que acha que mulheres não merecem andar nas ruas sozinhas, né? Porque há esse movimento. Sim, de até não Infelizmente, estudar, né, não estudar, tanto que meninas são assediadas nas escolas, né? Cotidianamente, eh, para impedir que as meninas estudem, né, por incrível que pareça, em 2025, que onde nós deveríamos estar num patamar civilizatório em que homens e mulheres pudessem usufruir e desfrutar dos mesmos espaços com liberdade, isso não é verdade. A nossa liberdade hoje, como mulheres, ainda é tolhida pela violência. uhum. Então, o que fazer disso? Como mudar isso? Bom, o Estado, com políticas públicas que realmente combatam a violência contra a mulher e acolham as vítimas. Essas políticas públicas têm que ir desde as instituições de saúde que recebam essas mulheres, caso as violências deixem marcas, né, até a autoridade policial, que é a primeira porta receptora dessas denúncias, a ao poder judiciário. E nós, como sociedade, sabemos ouvir, acolher e denunciar. O silêncio é o maior aliado da violência, Uhum. a conivência da sociedade. E aí eu vou aqui pedir licença para falar um pouco com os homens. O Fique à que vontade, os Margareth. homens estão fazendo contra a violência? A responsabilidade, e sempre quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas vezes a gente fala entre mulheres, minhas palestras, a maioria é para mulheres, né? Mas os homens têm que comprar essa briga junto com a gente. Os homens têm que comprar essa briga não só teoricamente falando, mas no seu dia a dia. O primeiro básico, né, não assediando, não praticando violência, porque isso é crime.
né, sabendo o que é paquerar e o que é assediar, Respeitando limites, né. respeitando consentimento. E, mais que isso, não aceitando do amiguinho, do coleguinha, daquele grupo de WhatsApp que você tem, que é da quinta série, sabe aquele? Que manda foto de mulher sem consentimento, que faz piadinha com mulher, Do corpo, né, das do mulheres. corpo, que torna as mulheres como corpos disponíveis. Pode parecer bobagem, sabe, Aline, mas não é não. Não é bobagem, porque lembra que eu falei que o feminicídio era o topo do iceberg? As violências cotidianas, elas começam de modo sutil. A descrença da nossa importância perante a sociedade começa não é com aquilo que está lá no Código Penal, começa nessas pequenas Na violências, piadinha, na na foto, piadinha, no na foto, no gracejo. É assim que começa a violência, porque é assim que nos desumaniza. E os homens têm que comprar essa briga com a com gente. certeza. Margarete, estamos chegando ao fim. Tenho certeza que a gente tem muito mais assunto para falar e já fica aqui meu convite para você voltar quando quiser. Foi uma aula para mim e acredito que para todo mundo que esteja nos vendo, nos assistindo, e fica essa dica para os homens, pessoal. Entram nessa briga com a gente para a gente diminuir esses números, para a gente viver numa sociedade que para vocês também vai ser melhor, não é só para as mulheres, não, né? A gente viver numa sociedade igualitária é bom para todos. E eu queria, deixar aqui no final, né, muito obrigado mais uma vez. Queria saber se você tem uma dica, você já acho que me falou de um filme, alguma coisa que você quiser deixar aí para o pessoal, e suas redes sociais também, Margarete? Ótimo, deixa sim. Bom, dicas de filme, um filme até quase adolescente, mas que marcou o ano passado, que se chama É Assim que Acaba. É um filme bem hollywoodiano, leve para assistir, mas que mostra a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência em um relacionamento, o ciúme excessivo, a violência psicológica, e que tem um pano de fundo que depois foi pior, né, se descobriu que o ator do filme, que é o vilão do filme, realmente praticou assédio contra a atriz nos bastidores, então acho que vale a pena assistir. E uma série que eu adoro, está acho que na Netflix, salvo engano, que chama Maid, Maid. É uma série curtinha que trata de violência doméstica sobre vários aspectos em alguns personagens, mas a personagem principal, ela trata especificamente da violência psicológica. E é muito interessante, inclusive, como denunciar, o quanto essa mulher sofre para denunciar, por ter uma filha, por não conseguir sair do ciclo de violência, a gente nem falou sobre isso, mas a violência, principalmente a violência doméstica, a violência no relacionamento, ela é cíclica. As mulheres não deixam, às vezes, os seus parceiros, não é porque não querem, porque gostam, porque são sem vergonhas, é porque não conseguem, porque a violência, ela tem um ciclo que faz parte da violência, e essa série A Maid mostra muito isso. Uma dica de livro para entender um pouco o que é consentimento, é um livro de algumas autoras, encabeçado por uma querida, que é a Silvia Chakian, que se chama O que é Consentimento, um livro também do ano passado, recomendo, mesmo para quem não é do direito, acho que vale muito a pena ler. Deixo aqui meu contato para quem quiser me seguir, no Instagram é margarete.pedroso2, eu posto lá alguns conteúdos ou palestras, podem me acompanhar, será um prazer, tê-los e tê-las me acompanhando. Agradeço a Prodan, agradeço aos ouvintes e a quem está assistindo pelo YouTube por essa companhia neste dia tão agradável e me coloco à disposição, me convida que eu venho. Ai, vai voltar. É isso aí, pessoal, esse foi mais um Prodancast Prodiversa e eu te espero na próxima.